E se houvesse um jeito diferente de aprender? Oi, tudo bom? Eu sou Rafa Capai, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao VQV Convida, o nosso querido Vamos que Vamos Convida, esse espaço, essa série aqui no YouTube da Espaçonave, onde eu converso com gente foda que me inspira sobre assuntos que nos interessam. Na verdade, desculpe esfarrapada, para bater papo com gente muito legal enquanto você tá aí do lado também assistindo. E hoje eu tô com o Lucas. Obrigada. Eu que agradeço. Lucas Coelho. Lucas é multipotencial, empreendedor, nerd, apaixonado por tecnologia, programador, estudante de educação, se é que isso existe. Conta um pouquinho, para quem não te conhece ainda, sobre você e sua trajetória. Bom, eu sempre fui apaixonado por tecnologia e educação, assim. Muito pelo fato de eu ter tido uma educação muito interessante, alguns professores muito bons na escola que me deixavam livres para ficar fora da sala de aula um tempo. Jura? Na verdade, eu não sei se era muito porque eles queriam, assim, mas não tinha muito jeito, porque eu gostava mais de ficar fora da sala de aula aprendendo com a tia da cantina ou com a tia que limpava as coisas do que dentro da sala de aula, que eu olhava e falava, pô, isso aqui eu aprendo, se eu pegar a apostila eu consigo ler e aprender, né? Não tem uma coisa mais de vida, esse contato com as pessoas. Então fui seguindo a vida e fui construindo a minha vida em cima disso, assim, em cima desses interesses. Interesse muito grande por design e tecnologia. Designer, esqueci dessa apresentação importante. E um interesse muito grande por educação, assim. Que eu acho que sempre, esses dias eu estava conversando com um amigo, eu estava pensando bastante sobre isso, assim, que ainda mais hoje em dia, com a automatização das coisas, daqui a pouco a gente vai ter uma crise muito grande não só de trabalho, mas de propósito, que vai ser uma crise que vai vir depois da crise de trabalho, que os seres humanos não vão mais precisar fazer o que a gente chama de trabalhos menores, assim, mas trabalhos mais braçais, mas... Trabalho sem significado, né? Mas a nossa educação ela não prepara as pessoas para para buscar um significado e buscar um propósito para poder alcançar voos maiores em questão de trabalho de vida, né? Então essa vai ser uma crise interessantíssima e grande, assim. Mas você acha que ela vem depois? A sensação que eu tenho é que ela está vindo antes da crise do trabalho, ou junto, não sei. Eu não sei. Eu acho que ela vem antes, mas daí pelas pessoas que eu tenho contato, assim. Então eu tô vendo muitas pessoas assim. Eu às vezes fico, bom, por mais que a gente fale, tem um propósito e tal, às vezes você fica, mas será que é isso que eu quero fazer e tal, se questiona. Mas quando eu vejo, por exemplo, os meus amigos do interior ou as pessoas, quando você abre para um público maior, assim, que você começa a ver que a primeira preocupação delas eu vou perder meu emprego, eu preciso arranjar outro emprego. Só que o outro emprego, geralmente é um outro emprego igual, entendeu? Então o cara tá falando, eu vou perder, não vou ser mais taxista, então vou precisar fazer alguma coisa, então eu vou ser ajudante de pedreiro, ou vou trabalhar Porque a pessoa não enxerga um level ou um nível de trabalho que ela possa galgar, assim, de acordo com as skills que ela tem, né? E eu acho que a gente não foi ensinado a olhar para o trabalho como uma parte de expressão, né? O trabalho como alguma coisa que seja interna nossa, que tenha relação com a gente mesmo, né? A gente foi enxergado a olhar para o trabalho como uma mera atividade onde a gente tem meio de vida, né? Sim, e uma coisa bem separada da vida, né? É estranhíssimo. Ou vida ou trabalho, né? Separados. Você é duas pessoas diferentes e você vai pro trabalho e acabou, entendeu? Você faz aquilo que você tem que fazer e acabou. Porque você não está fazendo para deixar um legado ou para você ter algum certificado. Você está fazendo porque você quer aproveitar outras coisas fora daquele momento, assim. E isso vai acabar. Muito certamente. Tomara. Agora, quando é que você reparou, assim, você está falando já que quando isso era adolescência ou já de criança você já tinha essa relação com a escola? De criança eu tinha essa relação com a escola, assim.
Quando é que você trouxe essa consciência de falar, putz, não sou eu, sabe? É o sistema que está errado, não sou eu que sou o diferentão que gosta de aprender fora da sala de aula. É realmente porque existe uma coisa que não está funcionando e eu não estava aprendendo dentro da sala de aula. Quando é que você teve esse clique? Acho que foi em dois momentos. Eu fiz um colégio técnico, estudei no colégio técnico durante o colegial. Então eu ficava na sala de aula das 7 da manhã até as 6:30 da tarde, todos os dias, tendo aula técnica e aula teórica, né? Aula de ensino médio normal. E ali eu comecei a ver que, como a gente tinha uma certa liberdade, porque era dentro da Unesp, eu comecei a ver que eu gostava muito mais, e junto com uma turminha que eu tinha, a gente gostava muito mais de ir para a biblioteca e ficar estudando e matar a aula, porque a gente contava quantas aulas a gente podia matar, e é bastante, é quase um bimestre que você consegue matar. E a gente tinha isso marcadinho, então eu gostava de aprender, ir para oficina à tarde e tal, colocar a mão na massa, que eu vi e falei, pô, legal, tem um caminho aqui. E depois que eu fui para a universidade foi quando foi o maior baque, assim, porque eu saí do colégio técnico, fui trabalhar numa empresa, na época uma fábrica, do Vale do Paraíba, e daí logo depois eu fui para a universidade. Quando eu cheguei na universidade foi o meu baque, assim, eu olhei e falei, não, eu não consigo mais ficar dentro da sala de aula aprendendo desse jeito, e pior, aprendendo uma coisa em teoria da administração que não serve mais agora. Imagina daqui a 5 anos quando eu me formar, vendo tecnologias assim em sistemas que eu olhava e falava, não é possível que o cara tá ensinando isso aqui agora, entendeu? E aí você saiu da faculdade? Daí eu saí da faculdade, eu entrei na ESEC, que é uma organização de estudantes, e lá eu comecei a ter contato com muitas coisas de inovação, com empreendedorismo, e aprender muito por si só, assim, e pelo trabalho, assim, na vida. Toda vez eu olhava a galera da ESEC, todo mundo falando assim, poxa, porque a ESEC é uma universidade, né? Eu via o pessoal falando, cara, a ESEC foi meu MBA e tal, algumas pessoas mais velhas. E eu olhei e falei, realmente tem um jeito melhor de aprender, que não é pra mim. E daí eu larguei a universidade pra me dedicar full time à minha própria educação, assim. E desde então, o que você já estudou e o que você estuda? Nossa. Quais são os temas que você se dedica a estudar de forma mais séria? Putz, eu estudei bastante coisa. Tudo Atualmente... Oi? Ninguém aqui vai te julgar por isso, porque possivelmente somos parecidos. Mas eu tive que me sistematizar, assim, porque eu tinha mania de estudar um pouquinho de várias coisas. E daí depois eu fui estudar sobre multipotencialidade e tal, e eu vi que não necessariamente eu preciso ser assim. Eu posso estudar várias coisas, mas me aprofundar uma de cada vez. Que é o que eu venho fazendo nos últimos anos, assim, nos últimos 2 anos. Mas, poxa, eu tenho vários interesses, estudei bastante sobre física, eu gosto bastante de física, da área de exatas, assim. A própria parte de programação, a parte de design, eu estudei bastante. Vendas e marketing, eu acho que vendas é uma skill básica, assim, para sobrevivência do dia a dia. Eu acho uma skill interessantíssima. Que não é só vendas, né? Vendas vem de saber se relacionar com outras pessoas, entender. E daí vem um pouco de estudo de psicologia, estudei antroposofia também, um curso de facilitação, enfim. Várias coisas, assim. E como é que daqui a pouco eu quero que a gente fale um pouquinho mais sobre multipotencialidade. Na verdade foi assim que a gente se conheceu, né? Verdade. Mas como é que hoje funciona esse seu processo? Eu acho que essa é uma dor muito grande de outros multipotenciais e pessoas que se dedicam a estudar temas, mas às vezes não sabem ou querem e às vezes não sabem sistematizar esse processo. Como é que é o seu processo? É um pouco mais intuitivo e aí uma coisa vai puxando a outra? Ou você cria realmente um processo de estudos e fala, agora eu vou estudar isso aqui, eu vou ver todas as referências relacionadas. Como é que funciona no seu dia a dia? Você já testou jeitos diferentes? O que ficou? Eu vi... Pra mim o que funciona é disciplina. Então eu vi que se eu não me forço a fazer algumas coisas, eu não faço. Eu acabo me perdendo, enfim. Então eu aprendi a me sistematizar bastante. Então eu tenho tudo muito organizadinho no Google Keep ali. Então no Google Keep eu deixo o curso que eu estou fazendo agora.
Eu deixo os 3 cursos ali online. Daí cursos que eu vou fazer depois, já priorizados. E daí eu olho todos os cursos que tem, e daí eu fico maluco um tempo, eu vou colocando no Google Keep, e daí eu fico olhando e falei, ok, qual é o meu objetivo com esses cursos? Daí eu sempre deixo um curso que vai me favorecer em questão de habilidades que eu preciso agora nos negócios, enfim, na empresa. Um outro que é a médio prazo e um que é só por diversão, só para... E daí, como eu bloqueio um horário na minha agenda todos os dias, 1 horinha para fazer um curso, à noite, das 8 às 9, e geralmente, porque às vezes fica mais tarde. Então, eu fico revezando, assim, faço um dia esse, um dia o outro, um dia o outro, um dia esse. E daí eu não fico... que também tem aquela coisa... A gente tem que treinar o nosso cérebro como se fosse um cachorrinho, então você tem que dar um petisco para ele ficar feliz e te ajudar quando você precisa dele. Então eu vi que se eu fizesse só as coisas que eu não queria fazer, só estudasse coisas que eu precisava mesmo na hora e que eu não estava tão interessado, não ia funcionar. Assim, eu paro no meio, não consigo, então alternando assim funciona muito bem para mim. E quais são os que você está estudando agora? Agora eu estou fazendo um mini mestrado de inteligência artificial. Uau. Muito interessante, daquele EDX. Não conheço. Não, é uma plataforma online de educação. E eles têm uma parada que é muito legal, que tem os certificados de mini mestrado. Então ele vale por 25% de um mestrado da Universidade de Colômbia. Uau. E se você quiser fazer o mestrado depois, você pode validar, entendeu? A matéria. E já vale como 1/4 do mestrado, que é fantástico. Então, sobre inteligência artificial, que é um tema que eu acho muito interessante e gosto muito de estudar sobre isso. Estou fazendo um outro sobre o Google Design Sprint, que é do Udacity. Apesar de a gente aplicar o Google Design Sprint na empresa sempre, assim, com os clientes, acho que o conhecimento nunca é demais. Daí eu vi que o curso estava lá, eu falei, pô, vou fazer aqui de novo para pegar. E estou fazendo mais um que é de visualização de dados. E desses 3, qual é o por prazer? No caso, nenhum, né? Esses 3 são os 3? Inteligência artificial por prazer. Tá. Legal. É porque eu não aplico agora, assim. E normalmente você usa cursos online ou você também faz o processo de estudos independente, assim? Vai seguindo um artigo que leva para outro, que leva para outro? Eu geralmente faço os cursos online como uma trilha de conhecimento, assim. Então eu pego alguns cursos online, por exemplo, o curso de inteligência artificial. Como ele é um mestrado, ele parte do pressuposto que você sabe uma série de questões, principalmente de matemática e de cálculo, que ele não te pergunta se sabe ou não. Começa a aula, o cara começa a falar, né? Então, para a sua inteligência artificial fazer a integral, daí você fala, opa. O que é integral? E daí, eu acho legal que eles têm as trilhas de conhecimento, daí dentro de cada aula de cursos diversos, você começa a ler artigos e buscar, e daí você vai construindo uma série de artigos e referências que você vai guardando, assim. Então eu gosto de ter eles como um guia para não me perder demais, porque senão eu sou mestre em ficar... Buraco negro da internet. Eu entro na Wikipedia, fazia isso direto. Daí olhava assim, ia ler... procurar sobre alguma coisa da história. Daí eu via um nome que tinha um link, daí eu clicava, daí eu vi que aquele cara era não sei o que, clicava e ficava 2 horas ali, sensação de que tinha aprendido um monte. Parecia que tinha trabalhado. Falei, não, agora tá bom. Eu não fiz nada, na verdade, fiquei só ali. Eu sei que você estuda também a educação em si, né? Sim. O que se você pudesse, eu sei que é uma pergunta para uma tese de mestrado, não para uma conversa rápida, mas o que você consegue apontar, na sua opinião, que são os principais problemas da forma como a gente aprende hoje? Os principais problemas... Da educação formal, como ela é desenhada. O principal problema, eu acho, é o one size fits it all. Acho que não é assim. As pessoas aprendem... Uma educação para 50 pessoas a mesma. Não, as pessoas aprendem de um jeito diferente. Então, por exemplo, eu estava conversando isso com o meu sócio esses dias. Quando a gente estava conversando, a gente reparou que a gente estava
falando sobre conceitos abstratos de um projeto. Então, quando eu soltava um conceito abstrato, eu olhava para cima, o que significa que ele está acessando o visual. E quando ele fala comigo, eu olho para o lado, porque eu geralmente, para eu aprender alguma coisa, eu me repito falando, então eu sempre acesso o auditivo. Só aí dá para ver que nós dois absorvemos informações de um jeito completamente diferente. Então, para ele, quando eu vou explicar uma coisa para ele, eu prefiro desenhar. E quando ele vai explicar alguma coisa para mim, se ele desenhar, eu vou olhar e falar assim, ok, mas o que é isso? Entendeu? Eu prefiro que ele me fale. Imagina uma sala de aula com 30 pessoas. Tem gente que é mais sinestésico, né? Prefere colocar a mão ou escrever para aprender. Tem várias pessoas que escutam o professor falando, mas só aprende mesmo quando está escrevendo, assim. Sem falar de conteúdo, né? Sem falar de conteúdo. De que um conteúdo tem que ser igual para todo mundo também. Sim, não, sem falar de conteúdo. Nossa, de conteúdo, essa questão de você não ter escolha sobre o que você quer aprender pelos interesses que você tem, até por uma questão do que o mercado precisa. Se for falar de uma maneira mais prática, é absurdo, assim. Fora o fato de fazer uma pessoa escolher o que ela vai ser pro resto da vida com 17 anos, quando você nem saiu da casa dos seus pais ainda, não faz noção do que é dinheiro, não tem noção do que é dinheiro, então essas são questões bem absurdas. Uma que me incomodou, na verdade, pra mim, uma das que mais me incomoda é isso que você falou no início, assim, de que aquilo que eu aprendo dentro da sala de aula não é necessariamente aquilo que eu vou precisar usar e acessar na vida, né? Eu acho que a primeira vez que caiu essa minha ficha foi quando eu fiz jornalismo, aprendi um monte de coisa dentro de jornalismo, e aí eu fui pro meu primeiro emprego no jornalismo, numa TV. E eu falei, nada do que eu aprendi lá, praticamente nada. Claro, as matérias mais abrangentes, antropologia, sociologia, filosofia, sim, mas as questões práticas de jornalismo que eu tinha aprendido na faculdade não me serviram nada. Eu tive que aprender tudo de novo. Foi uma escola para mim, o meu primeiro mês, meus 3 primeiros meses, né? E aí eu falava, caramba, existe uma cisão aqui do que se aprende lá dentro e do que se usa aqui fora, né? Sim, que a grande questão por exemplo, os conceitos de hackear a educação, de alguns conceitos de educação mais alternativa, que vem de trabalhar habilidades base, porque tem uma base que você precisa em jornalismo, tem uma base que você precisa... Então, a base que você precisa de vida, como pessoa. Sim. Então, trabalhar algumas dessas habilidades para que a pessoa se torne melhor em aprender qualquer conteúdo que ela precise. Por exemplo, vendas é uma dessas habilidades. Autoconhecimento é super importante. Se você fosse escolher 5 cadeiras, 5 áreas de conhecimento que hoje em dia não estão nas faculdades, nas universidades e nas escolas, quais seriam as que você acha que são essenciais e que a gente não passou por elas dentro? Autoconhecimento, liderança, relacionamento com as pessoas, acho que pensamento científico de uma maneira geral, mas uma preocupação com enfim, testar as coisas e perder esse medo de testar e observar como é que o teste foi, enfim. E como é que eu posso falar esse? Uma questão de... Tem um pouco ligado com o autoconhecimento, mas é uma questão de saúde mesmo, assim, de aprender a lidar com, entender não só o autoconhecimento, a gente está falando uma coisa mais intangível, assim, de propósito e tal, mas aprender a entender como o nosso corpo funciona mesmo, assim, entender como o cérebro funciona, pelo pouco conhecimento que a gente tem do cérebro, mas já é muito, então entender pra gente que não sabe nada, então entender como o cérebro funciona, o que o nosso corpo precisa, sabe, a informação tá aí pra gente saber ser um ser humano melhor, assim, em questão física mesmo, de saúde, enfim. Tem muita coisa que as pessoas fazem errado em questão de saúde, que você olha e fala, não é possível que a gente esteja hoje em dia... Falando disso, né? E nem tá achando que vai comer um pacote de bolacha o dia inteiro e vai chegar a 30 anos bem. Então. E empreendedorismo, você não colocaria? Empreendedorismo eu estava pensando nele junto com liderança, mas empreendedorismo com certeza.
Eu colocaria teatro. Teatro, dança, habilidades corporais e que entra a questão interrelacionamentos também, mas isso para as pessoas se soltarem e... Vocês não iam colocar financeiro, gente? Finanças, com certeza. Obrigada, Bruno, pela educação sugestão. Financeira. Meu Deus, educação financeira é outra coisa que me assusta. Com certeza. Você olha as pessoas falando e fala, caramba, o nego não faz ideia do que é um LCI, do que é um título, do que é nada disso. Não, e o básico, antes disso, sabe? A gente... Fluxo de caixa, né? Eu gasto mais do que eu recebo, eu tô frita, sabe assim? Que as crianças, sei lá, na Ásia... em vários países da Ásia tem desde criancinha, aprender a cuidar do próprio bolso, né? E é muito doido que quando você leva isso para o empreendedorismo, as empresas basicamente elas dão certo ou não dão por fluxo de caixa. Sim. Que é o básico ali da empresa. Sim. Você não sabe quando dinheiro entra, quando dinheiro sai. E que a sua habilidade, que você tem que aprender a fazer mais entrando do que aprender, né, do que gastar. Agora, vamos falar um pouquinho sobre multipotencialidade, e é curioso essa relação, né? Porque a gente já falou disso aqui, a relação entre multipotencialidade e especialização. Porque a faculdade, a gente é educado para crescer, escolher uma faculdade, casar com ela, casar com a profissão, ficar com ela para sempre, que é contra o caminho da multipotencialidade, a princípio. Que eu vou estudar coisas que me interessam, e eu vou tentar trazer cada vez mais de tudo disso, né, no que eu escolher fazer hoje. Mas não significa que o que eu escolho fazer hoje é o que eu escolho fazer amanhã, né? Quando é que esse assunto te chamou atenção e por quê? Acho que foi bem nessa época da crise da universidade, assim. Que você contou pra gente. Que foi quando eu olhava assim e falava, eu olhava a minha grade de horários e falava, não quero aprender nada disso. Eu precisava estar aprendendo marketing aqui na época, ou senão eu precisava estar aprendendo programação aqui, porque tem tudo a ver com isso. Daí eu olhava e falava, mas por que eu não posso? Daí eu falava, será que eu consigo montar minha grade? Na época eu não conseguia montar a grade com a flexibilidade que eu gostaria, assim. Até porque eu não queria aprender na escola, na universidade, daquele jeito mais rígido. Então... eu olhei e falei, cara, como é que eu faço pra aprender tudo, assim? Será que... Você começa a achar que é um problema seu. Você fala, será que sou eu? Não termino nada? Porque existe isso também, né? Muita gente confunde a multipotencialidade com a incapacidade do indivíduo de fazer uma escolha, de se comprometer com alguma coisa por um longo período de tempo, né? Então você fica... Eu fiquei assim, será que... E daí comecei a pesquisar, assim... E daí achei um pouco depois achei o Put It Like. Acho que é esse nome. Sim, da Emily. Da Emily. E eu acho que eles tinham poucos posts na época, 2 posts. Mas o primeiro post era sobre multipotencialidade e eu li e falei, ok. Então, isso. Não é um problema, assim. É realmente... E faz todo sentido o que ela fala, né? O ser humano, talvez realmente não tenha sido feito... de uma maneira geral, para ser uma coisa só. Assim. Para escolher. A gente foi depois da Revolução Industrial, mas antes ainda, quando a gente começou a virar... Se assentou, né? Parou de ser nômade, se assentou, que as pessoas precisavam ter alguma função ali para fazer aquelas organizações funcionarem. E depois da Revolução Industrial, ainda mais, assim, porque a gente precisava de um cara que sabia apertar parafuso, a gente precisava de um cara que tinha tal conhecimento específico. E a gente foi... clusterizando essas pessoas para fazer um sistema funcionar de maneira mais eficiente ali, trazer uma maior produtividade. Na época funcionou bem, até porque pelo fato de a gente estar falando isso hoje em dia significa que deu certo isso durante um tempo para que a gente tenha, enfim, condições hoje em dia de estar discutindo sobre isso. Sim. Mas como tudo, como a ciência é revisitada, como enfim, todos os conhecimentos que a gente tem, sempre a gente está estudando sobre em cima disso, revisitando, o próprio jeito como as pessoas, como as organizações são hoje em dia, mudaram muito. A educação ficou para trás, assim, porque a gente ainda está treinando as pessoas como se a gente estivesse na Revolução Industrial, para entrar em cargos específicos dentro de organizações que na verdade hoje em dia você não precisa. Quando a gente estava conversando
acho que era contigo que estava conversando que eu via aquela profissão de manager de Airbnb. E não tem curso para esse cargo, então não precisa nem de universidade para fazer isso, assim. Então isso é muito doido. Mas não significa que o cara não vai estudar, ele tem que aprender Sim. sobre arte de receber, ele tem que ser bom em vendas, ele tem que ser bom em comunicação. Pode ser hotelaria, mas não é também, entendeu? O próprio curso de hotelaria, se o cara for estudar, possivelmente não vai falar de Airbnb ou... especificamente disso, né? Agora, as pessoas... Eu ouço muito também as pessoas falarem que quando a gente está falando de multipotencialidade, a gente está falando contra a especialidade, ou a especialização. E não é isso. Não. Porque senão a gente não teria evoluído tanto que a gente evoluiu aqui só sem a especialização, né? Eu acho que o que é mais importante é a gente ter a obrigação da especialização, né? É isso que eu luto contra, assim. Que a gente obrigatoriamente tenha todo mundo que seguir esse mesmo caminho, né? Sim. E tem um conceito que eu gosto muito, que é o conceito do... Eu não lembro onde eu vi isso. Acho que é a Valve, aquela empresa que tem a Steam, empresa de jogos. É uma empresa que tem uma estrutura, uma cultura muito legal, assim. Essa empresa é quase completamente flat. E eles têm um conceito muito bacana, que é do T-shaped, né? Do profissional T-shaped, que eles falam que é o generalista e especialista. E eles falam que todo mundo lá tem que ser T-shaped. Então o cara é o T porque ele entende de uma gama de conhecimentos. A pontinha do T? Entende de vários assuntos, mas ele é muito bom em uma coisa. Legal. Então o cara é muito bom em 3D, mas ele entende de várias fases de um game, assim, para conseguir ter essa flexibilidade de entrar em vários projetos e ir melhorando, talvez transformar o T dele num E, por exemplo. Enfim, você viu? Eu também estou imaginando aqui. Estou pensando como é que eu aprendo, porque eu tive que imaginar um Ezinho aqui. Então, isso é muito legal, porque eles valorizam esse tipo de profissional, assim. Eles falam que não adianta o cara chegar lá e falar, eu sou muito bom em 3D. E daí o cara, você jogar alguma referência pra pessoa, ou falar, não, e aquilo, e isso. A pessoa fala, não, eu só faço isso. Eu só sei fazer isso. E daí não adianta, entendeu? Para o ambiente dinâmico que eles têm, assim, onde eles falam que para você trabalhar em outros... Literalmente eles escrevem assim no manual da empresa deles, que é como faz para trabalhar em outro projeto. Eles falam, despluga o computador da tomada, pegue a sua carteira, que todos têm rodinha, as mesas, arraste até a equipe que você quer trabalhar, liga o seu computador na tomada de novo. Uau! Então, independente da especialidade, né? Por isso o T-shape, você pode chegar num e falar, cara, eu quero aprender um pouco mais de ilustração, será que eu posso trabalhar como ilustrador nesse projeto? E você tem essa dinamicidade assim dentro do ambiente de trabalho. Então você precisa realmente ser um multipotencial para trabalhar numa empresa dessa, assim. Eu não sei, mas eu tenho a tendência, eu tenho a sensação de que no futuro isso vai ser uma coisa importante, assim, né? Porque a gente está mudando rápido demais. E se o cara não tem o multipotencial, ele normalmente é alguém que tem habilidade de aprender, qualquer que seja o tema. Sim. E no futuro, se a gente não aprender a aprender, possivelmente a gente vai ficar para trás, porque o mundo está mudando com uma velocidade tão rápida que todo mundo vai ter que aprender mais coisas, né? Sobre mais coisas. Sim, e é louco como a própria história das organizações, assim, dos modelos de negócio disruptivos, eles vêm dando dicas, porque geralmente quem promove disrupção em algum setor é um outsider. Sim. Não é um cara lá de dentro. Não é um cara lá de dentro, assim. Você precisa de uma pessoa que nunca trabalhou naquele setor, e daí o cara vem e fala, e se a gente fizesse isso aqui? Mas você não pode, como assim? Então, isso é muito legal, assim. Por isso que a diversidade é tão importante na inovação. Não tem como você inovar com um grupo de pessoas que sempre fez a mesma coisa. E que pensa exatamente do mesmo jeito, né? Vamos falar um pouquinho dos seus projetos aí. Em algum momento desse incômodo, né, do seu incômodo com a educação, nasceu aqui no Brasil o Uncollege. Sim. Conta pra gente um pouco o que é o Uncollege. Legal. O Uncollege é uma organização que visa ajudar o jovem a hackear a educação dele. Então a gente tem uma série de cursos, uma série de propostas
para trabalhar aquelas habilidades que a gente tinha conversado, habilidades essenciais para que o jovem consiga aprender e ter uma jornada de autoaprendizado para a vida, assim. Eu conheci o One College em 2012, eu acho, 2013. Era uma iniciativa que já existia nos Estados Unidos? Ela existe nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eles estão bem focados num programa chamado Gap Year, que é um programa de ano sabático, mais ou menos assim. Então, um jovem, antes de entrar na universidade, ele vai passar por uma viagem de intercâmbio para conhecer outra cultura, vai para São Francisco aprender uma série dessas habilidades, ter workshops, enfim. Aí depois ele vai fazer um estágio para ver se é aquela área de interesse dele, para ou ele continuar a carreira dele fora da universidade ou ir para uma universidade, se for o caso, mas já focado, sabendo o que ele quer para aprender. Nos Estados Unidos você tem essa flexibilidade, né, de puxar algumas matérias específicas para se formar muito melhor, assim. E é legal que eu lembro no começo do One College, quando eu conheci, várias universidades torciam o nariz pra gente. E hoje em dia não, assim. Hoje em dia a Harvard é parceira do One College, tem algumas universidades que elas indicam, porque elas viram que o aluno que passa por um momento de gap year, de autoconhecimento, para pensar e experimentar, ele volta para a universidade muito mais focado, assim, muito mais guiado em saber, pô, então vou voltar para fazer isso, aquilo, eu não acabou, sei sabe? Aqui no Brasil qual é o percentual disso, mas quantas pessoas largam, né? Uma faculdade, não porque não querem continuar estudando numa faculdade, mas porque não estão de fato interessadas naquele tema que foram estudar, né? Eu acho que eu já te contei disso, mas é legal chamar a atenção do período que eu morei na Dinamarca. Eu e o Bruno, a gente ficou numa escola que eu nunca sei falar o nome, mas é Bruno Gerlev? Gerlev? Escreve Gerlev. Gerlev, mas é uma escola voltada como se fosse para esse gap year, mas não é um ano inteiro, mas os jovens vão para essa escola para estudarem temas e para terem um pouco mais de certeza do que vão fazer depois na faculdade. Então isso é benéfico para todo mundo, né? O cara não vai usar uma vaga de alguém que realmente está interessado naquele tema. Para as faculdades públicas, isso é dinheiro público sendo jogado fora. É claro que conhecimento não se joga fora, mas é dinheiro público. O cara já vai direto ao ponto, ele já tem muito mais clareza do que ele, né, de como ele quer estudar dali para frente. E aí o One College aqui no Brasil, ele recebe as pessoas também para o Gap Year. Quais atividades vocês estão fazendo atualmente? A gente está fazendo o Gap Year e alguns cursos e palestras mais específicos, assim, quando surge a demanda. Mas o Gap Year acontece em Ilhabela, e a gente recebe jovens do Brasil e de fora do país. Por exemplo, nos últimos programas teve algumas pessoas de fora do país, assim, que vêm para cá, e daí aqui em Ilhabela é a questão mais da fase de imersão mesmo. Então mora todo mundo numa casa, tendo workshops todos os dias, com acesso a alguns mentores, enfim, para depois eles vão para a fase da viagem de trabalho voluntário. Legal. Além do One College, o que mais que você está envolvido hoje? Além do One College, eu sou sócio no estúdio de design em Brasília, chama Flama. A gente trabalha com desenvolvimento digital de experiências, de projetos que a gente acredita. Então a gente faz um filtro bem bacana. A gente tem um propósito muito grande em ter muita experiência ruim aí na internet que poderia estar facilitando a vida das pessoas, assim. Tem alguns serviços que são fantásticos e que as pessoas poderiam ter acesso, mas a experiência é tão ruim que às vezes passa desapercebido ou as pessoas não conseguem usar, principalmente no governo. E a gente trabalha em cima disso, assim. A gente traz toda a metodologia do design sprint, do design de serviços, da experiência de usuário e projeta aplicativos. A gente desenvolve plataformas, enfim. Trabalha bastante com isso. E tem a Nômade, que ela surgiu para suprir uma necessidade da Flama, que a gente começou a ver, de novo, aquela coisa da universidade, que os jovens saíam da UNB, pelo menos que a gente tem mais acesso, mas das universidades iam trabalhar com a gente, e
não valia a pena, entendeu? Ele passou 4 horas na universidade, chegava e a gente falava, cara, você não sabe nenhuma das tecnologias que são utilizadas hoje em dia, você vai precisar aprender tudo do zero. Inclusive a habilidade de trabalhar com as pessoas mesmo. Em equipe. Então, a gente desenvolveu a Nomad, que é um curso que por enquanto está bem rudimentar assim, mas ele vai ser online, disponibilizado para outras pessoas, para que as pessoas quando entram na Flama tenham um tempo para estudar e se desenvolver. Alguns conteúdos que a gente fez, muito focados na questão do design, de desenvolvimento de tecnologia de programação, enfim, e habilidades mesmo de como gerenciar um projeto, como falar com uma outra pessoa dentro da sua equipe, como liderar, enfim, para desenvolver essas pessoas dentro da organização, e depois a gente vai abrir isso como uma startup. Como é que um cérebro só dá conta de estar conectado com 3 ideias ao mesmo tempo, ou com 3 empresas ao mesmo tempo, 3 projetos? Como é que é a sua rotina? Como é que você se organiza para conseguir, como multipotencial, dividir o seu tempo e a sua energia de trabalho? Sei. Eu não sei se eu faço isso muito bem. Porque eu costumo ficar cansado às vezes, bastante cansado. Mas é aquela questão, eu sistematizo tudo. Então eu tenho horário para trabalhar na Flama. Então na Flama eu trabalho todos os dias, full time. Daí alguns dias na semana eu tiro alguns blocos de horário para o One College, porque ele está mais adiantado, consegue rodar sozinho. Nos sábados eu trabalho na Nomad full time. E às vezes alguns dias à noite. Então eu vou bloqueando alguns horários da agenda, dependendo do que tem para fazer naquela empresa, assim, naquele projeto. E é assim, o que não está na minha agenda eu não faço. E pra ficar sou bem caxias com isso pra conseguir dar conta de tudo, assim. Porque pra mim, se eu deixar solto, falar assim, eu vou vendo o que vai ter aí, e daí quando surgir alguma coisa pra fazer, eu vou fazer. Eu não faço nada. E no caso, por exemplo, o One College, você tem parceiros diferentes do que a Flama. Sim. E a Nomad, por exemplo. E aí, como é que funciona também essa comunicação? Porque pode ser que você esteja lá na Flama trabalhando num horário de One College, ou você sai, vai pra casa e trabalha em casa, e aí alguém vem querer falar com você, e é um horário... Entende? Como é que funciona? Você tem que... Eu imagino que isso tem que estar muito bem comunicado também, né, ao seu redor. Não, geralmente eu aviso. Então eu falo pra galera assim, de tal horário é na Nomad. Daí tá bom. Daí eu vou lá, bloqueio e aviso no grupo do pessoal da Flama, por exemplo, falo, de tal horário eu vou estar trabalhando em outras coisas aqui, então eu vou estar um pouco off. Uhum. E daí eu vou avisando as pessoas, assim, pra melhorar a comunicação, porque já deu muito errado também, antes de não avisar, e daí a gente tem essa maneira de assumir que as pessoas acham que você está fazendo alguma coisa, mas as pessoas geralmente não estão assumindo o que está na sua cabeça. Então, de eu estar ali, a galera fala, te liguei, você não fala, mas você está trabalhando em outra parada. E fala, mas como assim? Você não avisou ninguém? Então... Uhum. Isso serve até, sei lá, estou em casa trabalhando e o meu parceiro está em casa, né? Isso não é só no ambiente de uma empresa, né? É em qualquer momento, assim. Em casa eu e a minha noiva, a gente tem um código que é quando a gente está de fone de ouvido, a gente está trabalhando. Uhum. Então um não interrompe o outro, assim. A gente coloca o fone de ouvido, daí fica ali no safe space. Você usa Pomodoro ou não? Eu uso Pomodoro. Eu uso Pomodoro bastante. Na verdade, eu uso Pomodoro bastante em atividades... quando é uma atividade mais xarope de fazer, uma coisa mais chata. Eu falo, preciso dar uma olhada nessa planilha aqui de contas. Daí eu olho e falo, meu Deus. Daí eu falo, eu acho que uns 2 pomodoros dá. E daí eu marco os pomodoros certinho para fazer aquilo, assim. Quando é uma atividade mais criativa, daí às vezes eu não ligo pomodoro. A não ser que eu precise ter um output muito claro, que outra pessoa dependa daquilo, e daí eu ligo pomodoro. Quem não sabe o que é Pomodoro é só pesquisar aí no Google, tá, gente? Normalmente é assim que funciona. Mas Pomodoro é uma técnica de produtividade inventada por um italiano, muito usada por profissionais criativos, né? Pois é. A minha agenda do Google, ela tem... Eu só consigo marcar as coisas em blocos de 25 minutos.
que é já para ficar dependendo do Pomodoro mesmo, assim. Então, legal. Quais outros hacks que você usa no seu dia a dia? Sei que você pratica jejum intermitente. Sim. Fala um pouco do jejum intermitente? Jejum intermitente, para quem não... O jejum intermitente... Putz, por onde eu começo? Pois é. Talvez é melhor só um mini spoiler aí pra galera. Porque tem alguns estudos, tem vários estudos científicos muito bons sobre o jejum intermitente, inclusive semana passada saiu outro falando sobre alimentação e que eles vasculharam, isso é muito doido, né? O DNA de fóssil do dente de humanos antigos e descobriram o que eles comiam. E daí, na verdade, descobriram que eles comiam o que tinha para comer. Eu imaginei, né? Basicamente. Então, alguns de uma região comiam só fruta, alguma outra região. Mas uma coisa que sempre encontraram foi... todos eles passavam uma grande quantidade de horas sem comer, sem alimentação. Então, aquela coisa, eles comiam, gastavam a caloria de acordo com o que eles iam comer. Então, se eles fossem caçar um bisão, eles pensavam, pô, a gente tem um recurso limitado de energia, mas se a gente for correr atrás daquele bisão 3 dias, a gente vai gastar X caloria, mas a gente vai comer a carne dele cheia de gordura, a gente vai conseguir completar. Sim. E hoje em dia a gente não tem isso, né? Você consegue comer facilmente 5.000 calorias, você tá no sofá. Assistindo Netflix. Isso no documentário sobre caça-bisão. Assistindo um documentário sobre caça-bisão. E o nosso corpo não foi feito para isso, né? Nosso corpo evoluiu muito pouco, se for pensar em questões fisiológicas, desde aquela época que a gente caçava bisão. Então, o jejum intermitente ele consiste em vez de você passar longos períodos, dias inteiros jejuando, o que algumas religiões fazem, ele consiste em você bloquear alguns períodos do seu dia para alimentação, você tem uma janela de alimentação. No meu caso, eu faço aquela 16/8, então eu fico 16 horas sem comer todos os dias, e 8 horas eu me alimento durante 8 horas. E parte do princípio de que a gente não precisa comer de 3 em 3 horas, Sim. como a nutrição tradicional recente fala pra gente. Nossa, tem vários estudos falando que isso é um mito absurdo, assim. Principalmente porque... E aquela outra coisa, depende de pessoa para pessoa. Claro. Por exemplo, um cara igual o The Rock, ele precisa comer muito mais que a gente. Mas o The Rock faz jejum intermitente. De meio-dia, Terry Crews também. Faz, foi o Terry Crews que a gente viu, né? De meio-dia às... De 2 às 8. De 2 às 8 a janela de intake dele. Só sugerir se vocês fazerem um disclaimer aí. Eu farei. Que vocês não são nutricionistas. Sim, não, é isso que eu ia falar. Não é que a gente é nutricionista, não estamos aqui falando contra quaisquer outros protocolos que existam. O que a gente está falando é aqui. Possivelmente o Lucas, em algum momento, começou a estudar essas coisas. Eu também pratico, nunca falei aqui, mas eu também pratico. E começou a testar de um jeito que seja seguro, que seja consciente na sua própria vida. Só o que a gente está falando talvez o que a gente aprendeu não seja exatamente aquilo que cabe no seu corpo e na sua biologia. Então, para ele testou e funciona. O que você ganha? O que mudou? Para mim, uma coisa que muda bastante agora que eu já estou acostumado, quando eu preciso focar no trabalho ou trabalhar mais, assim, o jejum ajuda muito, assim. Então eu prefiro trabalhar de manhã, porque eu geralmente começo a comer 1 e pouco da tarde, 2 horas. Então de manhã eu rendo muito mais, e às vezes quando eu vejo que eu vou precisar passar um tempo maior focado, eu como uma fruta, assim, algumas coisas na hora do almoço, uma salada ou uma fruta, que baixíssima caloria, e consigo esticar até o jantar, assim. O meu semi-jejum, né, no caso, que eu tô comendo. Apesar de que dizem que a menos de 50 calorias tá ok. Ainda tanto que o café com um óleo de coco, por exemplo, né, ainda... Você pode tomar água, pode tomar café, pode tomar chá. Então eu consigo estender, meu dia rende muito, porque depois que você come, todo mundo já passou por isso, você almoça, você é imprestável durante algumas horas do seu dia, assim. É porque o jejum intermitente também, gente, parte do princípio de que grande parte do esforço do corpo é em fazer a digestão.
E então, se você não tem que fazer a digestão em uma janela grande do seu tempo, significa que o seu corpo pode estar presente para fazer... A gente está falando de célula mesmo, a quantidade de células e de mecânica interna do corpo que pode ser... Que vai cuidar daquela digestão ou que não vai cuidar. Sim. E aí a outra coisa é que no momento em que você não está comendo, o cérebro, o corpo se auto-repara, porque você não está gastando energia para fazer a digestão. E aí existe um nome para essas células, Autofagia. né? Autofagia. Ela vai Elas reparar comem células antigas. o seu corpo e renovar o seu aparelho celular, né? Pô, não, tem vários benefícios. Esses dias eu li um outro artigo de um estudo científico que me mandaram, assim, falando sobre os benefícios de ter dias com a dieta muito restringida e outros onde você extrapola e come muito mais, assim, falando dessa questão do jejum, de alternar esses dias, sabe? Poxa, enfim, não faltam papers sobre jejum intermitente atualmente, assim, e todos eles, por enquanto, levando para conclusões bem benéficas, na verdade. Alguma outra coisa que você faz que te ajuda a ficar mais focado, mais produtivo? Meditação. Meditação. Todo dia. Você pratica com aplicativo? Com aplicativo, chama Calm, o aplicativo. Uhum. O Headspace é muito bom. Também, eu uso os dois. Mas o Calm ele tem mais coisas free e eu já estava gastando muito com assinaturas de coisas online. E daí eu cortei o Headspace e comecei a usar o Calm. E daí às vezes eu faço geralmente de manhã e à noite. De manhã para ligar e à noite para desligar. E atividade física? Atividade física eu faço academia 3 vezes por semana. E corrida e caminhada quase todo dia, assim. É porque eu traquei meus passos, eu tenho que dar 10 mil passos por dia. Por dia? E eu sou meio... Ninguém pode gamificar as coisas que eu faço, porque eu fico viciado nessas paradas. Então, pra mim, 10 mil passos por dia se eu chegar em casa e eu olhar e falar 7 mil passos, eu falo, vou dar uma caminhada no parque. Eu moro na frente do parque, eu dou uma volta na quadra, olho para 10 mil passos. Ontem, por exemplo, fiquei grande parte do dia em casa, né, lendo algumas coisas. E daí chegou às 5 da tarde, eu olhei assim e falei, 700 passos. Eu falei, não fiz nada. Daí eu tive que ir no parque dar 3 voltas lá, correndo, daí consegui 9 mil e pouco. E daí eu falei, bom, se eu vou jantar no shopping, tô 9 mil e pouco, andando lá no shopping um pouco, já dá 10 mil passos. Todo dia? Você não acumula? Por exemplo, um dia que você realmente não tá fazendo nada, você fala, agora 10 mil, vou ter que dividir aí mais 5 dias, então vou ter que dar 12 mil todo dia nessa semana. Você já fez isso? Não. Eu não vou porque eu sou ruim pra correr atrás, assim, dessas coisas. Entendi. Eu então sei que se eu tiver um dia que eu tiver que fazer 15 mil passos e eu tiver morto, eu vou falar, não vou fazer 15 mil. Entendi. E eu tô tentando, esse ano, no final do ano passado e esse ano eu tô tentando manter consistência. Essa questão da disciplina, assim. Muito de ver as pessoas, né, passando pelo college ou ler bastante sobre isso, eu entrei numa pira dessa, assim, de pensar qual que é a skill que diferencia uma pessoa que consegue fazer alguma coisa e a que não consegue. E daí eu vi que, observando que muito é de disciplina, assim, de perseverança mesmo, assim, da pessoa que consegue fazer consistentemente alguma coisa. Tem uma frase eu acho que é do Derek Sivers, que ele fala que se informação fosse realmente alguma coisa útil, todo mundo seria bilionário e com um six-pack. Mas o que a gente sabe não significa nada, assim. O que significa é o que você faz consistentemente. Com aquilo que você sabe, né? Que é a prática e fazer um pouquinho todo dia, assim. Todo dia, não importa o que aconteça. E daí eu venho tentando praticar as mesmas coisas todos os dias para ver se eu consigo manter consistência, assim, para ver se eu absorvo como um hábito realmente, ao invés de ser só uma coisa esporádica, de ficar aquela coisa, pratico por um tempo, daí eu paro muito tempo, depois eu volto, mas daí tudo que eu ganhei com aquela prática eu perdi, daí eu tenho que começar.
Então eu tô fazendo esse esforço, assim, de manter essa consistência. Tá funcionando, por enquanto tá funcionando. É difícil, tem dia que você olha e fala, vou meditar não. Daí eu fico pensando, falo, não, tem que meditar. Daí eu vou, mas tem dia que eu acordo e já medito, não? Então tem dias que... Mas tem uma frase que me ajuda muito, acho que foi um livro do Mark Manson, que é The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Esse livro é excelente. Eu gostei muito de escutar ele no Audible, porque parece que ele escreve de um jeito que parece que ele está batendo um papo com você num bar, então eu achei muito bacana. E ele fala de uma coisa que é muito bacana, que vem um pouco de estoicismo, que é a questão de você não... Geralmente quando a gente sonha com alguma coisa, tem algum objetivo, a gente está tão focado naquele objetivo que a gente descarta os sacrifícios que a gente tem que fazer, e tudo que a gente tem que fazer, tudo que a gente faz, toda escolha, cada escolha é uma renúncia à vida, já diria o Chorão, filósofo Chorão. E daí ele fala que mais sábio é escolher os struggles que você vai ter e junto com o seu sonho, porque não adianta o cara falar, quero ser médico. Ele falou, para ser médico você tem que passar por 8 anos de universidade, você vai ter que estudar pra caramba pra passar todos os dias e tal. Você está disposto a fazer isso? Se você não estiver disposto, não tem problema. Mas se o seu sonho não pode ser esse, entendeu? Você tem que escolher quais são os desafios daquele sonho e não o sonho em si. Legal. Então, isso é muito importante para empreendedorismo, que às vezes a pessoa fala, vou ser empreendedor e só vou fazer o que eu gosto. Não é. Então você tem que ter consciência de que e saber que vai ter dia que você vai ter que olhar planilha, vai ter dia e escolher esses struggles também. Falar, não, eu estou disposto a passar por tudo isso para botar no mundo meu propósito de ser empreendedor? Sim. Então é válido. Porque senão é só sofrimento daí. Porque os struggles vão virando cada vez barreiras maiores, assim. Então às vezes é legal fazer esse exercício quando você pensa, eu quero guardar dinheiro para viajar. Tá bom, isso é massa, essa viagem vai ser irada. Mas e os sacrifícios que você vai ter que fazer para juntar dinheiro para aquela viagem? Você tá disposto a cortar pizza? Tá disposto a cortar pizza, tá disposto a cortar não sei o quê? Porque se não tiver, não tem problema. Mas aquele talvez não seja um sonho que só vai... Aquele talvez seja um sonho que só vai te frustrar. Você vai chegar e falar, não consegui, nossa, eu sou muito ruim mesmo, não sei o quê. Então não vale a pena. A mesma coisa de academia, assim, a pessoa fala, eu quero ser six-pack, ser o The Rock. Então, está disposto a fazer jejum intermitente, a levantar peso, a passar mal na academia de tanto peso que você levanta todo dia? Porque se não tiver, não adianta, entendeu? Não é um sonho que vale a pena você ter, assim. Massa, legal. Como é que as pessoas te acham? Como é que elas te acompanham daqui das internet? Boa pergunta. É que eu tô usando bem pouco o Facebook. Apesar de que eu tô lá no Facebook, né? Lucas Coelho. Eu uso mais o Twitter, @CoelhoLucas. Legal. O Instagram também é @CoelhoLucas, se não me engano. E tem a Flama. Vocês podem seguir a Flama. Eu posto mais na Flama, inclusive, na fanpage do que e no Uncollege também. E no Uncollege também. Nossa, super obrigada. Como sempre, delícia de papo. Ficaria mais horas aqui conversando com você. Esse foi o VQV Responde. Mentira. Esse foi o VQV Convida de hoje com o Lucas Coelho. E eu queria te fazer uma pergunta. Quais são, ou qual é o seu melhor jeito de aprender? Você já descobriu aí no seu dia a dia, testando, se autoconhecendo, como funciona para você aprender melhor e diferente do que você foi ensinado quando você estava na escola, na faculdade ou em algum lugar de educação formal? Conta pra mim e pro Lucas aqui embaixo qual é o seu melhor jeito de aprender. E assina o canal, porque a gente tem sempre conteúdo novo e fresquinho aqui. E também assina a minha mensagem de bordo, que é onde eu compartilho coisas que eu nem te conto aqui, porque eu só conto por lá. É isso, um beijo, câmbio, desliga. Quer decolar sua ideia e transformar paixão e talento em negócio? Então fica de olho, porque a nova turma do programa online Decola Lab começa em breve. Para ser avisado em primeira mão, acesse www.decolalab.com.br. Te vejo lá!